Olá, tudo bem? Passando aqui para deixar um conteúdo de valor para você. Eu estou lendo um livro, chama Movendo Atmosferas, e nesse livro tem um capítulo que fala especificamente do ataque de Satanás sobre nossas vidas. A gente tem que lembrar que a gente é um ser triúnico, ou seja, um ser tricotômico, ou seja, um ser que possui corpo, que possui alma e que possui espírito, e Satanás, que é nosso inimigo direto, né? Ele vai querer atuar nessas três áreas. Para você ter uma ideia, o livro diz, às vezes, suas flechas, flechas de quem? De Satanás, né? Os seus ataques, nos atingem em nossos corpos reais e resultam em doenças ou enfermidades. É aquele momento que a gente não sabe por que fica doente, começa a doer, e aí quando você vai ver, provavelmente é uma manifestação de um espírito maligno em você. Outras vezes também as suas flechas, né, os seus ataques têm como alvo que as nossas mentes e vai acabar resultando em quê? Em confusão mental ou tormento mental. Bom, e aí a gente precisa de estratégias para poder combater essas flechas do inimigo. E aí Salmo 103 diz o seguinte, que Deus perdoa todas as nossas iniquidades, ou seja, os pecados da nossa alma. Deus também cura todas as nossas doenças, ou seja, os efeitos do nosso corpo, né, e redime a nossa vida da cova, ou seja, o efeito no seu espírito. Então, a palavra de Deus, Deus já está dizendo que ela é efetiva para fazer isso, para nos blindar a nossa mente. Bom, e aí ele fala o seguinte: o diabo e suas forças se alimentam da imoralidade e das trevas espirituais. Então, como é importante, às vezes você fala assim, isso aqui não é nada não, isso aqui é um pecadinho. Deixa eu falar, não existe pecadinho, pecadão, existe pecado. Tem um pastor meu que diz o seguinte, Nico, 99% de verdade ainda é uma mentira. Então a gente precisa se policiar o tempo todo. E eu não estou falando aqui de legalidade, tá? De lei, de seguir lei. Não, não é isso. É você se observar. E aí, quando você errar, que você seja rápido como Davi para pedir perdão, para falar, Senhor, eu errei, me perdoa. E ele, de grande misericórdia, vai fazer isso. E aí, para finalizar aqui, o livro ainda fala o seguinte: o alvo de Satanás é a sua mente. Então, como é importante eu estar com a mente blindada. O alvo de Satanás, né, as suas armas são as mentiras. O propósito dele é tornar você ignorante à vontade de Deus. Sua defesa, a inspirada palavra de Deus. Então, essa é a sua defesa. Como que eu me defendo? E aí eu quero trazer aqui três momentos da Bíblia que a gente precisa entender como combater essas mentiras de Satanás, esses ataques na nossa vida. Bom, primeiro está lá em Salmo 101, 3. Diz assim, não porei nada sem valor diante de meus olhos. Então, ou seja, a palavra fala que tudo entra pelos olhos, né? Se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será luz, mas se os meus olhos forem trevas, grande treva será também o meu corpo. Então, como eu preciso cuidar? E aí, Salmo 101 já fala aqui, ó, não porei nada sem valor diante dos meus olhos. E eu odeio o trabalho daqueles que caem. Está falando de quem? Dos anjos caídos, dos demônios, tá? Ele não me apertará. Então, quando você escolhe o que você vai colocar para dentro, o que você vai ver, o que você vai escolher ver hoje, o que você vai escolher ouvir hoje, com quem você vai escolher andar, você vai já sair desses ataques do inimigo. Bom, o segundo está lá em Efésios 5:3, diz assim, mas a imoralidade ou qualquer impureza ou ganância nem devem ser nomeadas entre vocês, como é apropriado entre os santos. Então ele está dizendo, olha, não faça aliança com esse tipo de coisa, tá? E aí ele continua aqui, e não deve haver imundície ou conversa boba, nem gracejos grosseiros que não sejam adequados, mas sim agradecer. Gente, não dá para ficar falando palavrão, não dá para ficar falando às vezes sendo sarcástico, tá? São coisas que não cabem mais entre nós, se você é aí um cristão, se você está me ouvindo, você deve estar entendendo o que eu estou te falando. E por fim, Filipenses 4:8. E aí, esse é o grande segredo da gente ter uma mente positiva, da gente ter um alvo que é Cristo, né? A mente dele. O que eu tenho que fazer para ter essa mente aí de Cristo? Bom, finalmente, irmãos, Paulo falando, tudo que é verdadeiro, tudo que é honroso,
tudo que é certo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa reputação. E se há alguma excelência, e se há algo digno de louvor, nisso pensai. Então, você pode aí facilmente reconhecer, né, os pensamentos ou mentiras do inimigo. Por quê? Porque eles vai sempre te afastar aí da pessoa de Jesus. Bacana? Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você gostou, lembre de compartilhar, lembre de enviar isso nas suas redes sociais para que mais pessoas aí possam ser abençoadas. Eu desejo a você paz e prosperidade. Shalom!